Shalom, shalom! Olá, meus irmãos! Eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever-se no nosso canal no YouTube, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. E a bênção de Deus para esse dia de hoje está no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 em diante, que o texto diz assim: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos. Converse com elas quando estiver sentado na casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Meus irmãos, essas palavras foram dadas por Deus ao povo de Israel, pouco antes de entrar na terra prometida. O Senhor ele sabia que a prosperidade poderia fazer o povo esquecer de onde veio e, principalmente, esquecer quem os havia sustentado durante toda a caminhada no deserto. A pergunta que eu faço aqui: será que temos esquecido das pessoas que têm nos ajudado nos dias difíceis? Será que não temos lembrado do Deus que tem nos salvado, nos abençoado e nos feito prosperar? Por isso, o texto nos mostra que Deus não ordenou apenas que o povo conhecesse a palavra, mas que ela estivesse guardada profundamente no coração. A palavra deveria ser vivida, a palavra deveria ser praticada e transmitida de geração em geração, tornando-se parte da rotina da família, das conversas diárias e das decisões da vida de cada um. Essa passagem também nos leva a refletir sobre duas questões muito importantes. Tenho guardado a palavra de Deus, a palavra que Deus ordenou em meu coração? Que tipo de ensino tenho repassado àqueles que Deus colocou sobre minha responsabilidade? Meus irmãos, vivemos dias em que muitas vozes disputam a nossa atenção, as vozes do mundo. O mundo ensina valores passageiros, distorcidos e longe, que caminham antagonicamente ao contrário da palavra de Deus. Enquanto Deus continua chamando o seu povo a preservar a verdade eterna das Escrituras. E desse texto vamos apresentar algumas lições importantes para a nossa vida. O primeiro aprendizado, a palavra de Deus precisa estar primeiro no nosso coração. Antes de ensinar alguém, precisamos permitir que Deus transforme a nossa própria vida. A palavra de Deus não foi feita apenas para ser decorada, mas para moldar nossos pensamentos, nossas escolhas e principalmente o nosso caráter. Quem guarda a palavra de Deus no coração permanece firme, mesmo diante das dificuldades. Salmo 119, verso 11 vai dizer: a tua palavra guardei no meu coração para não pecar contra ti. Quem guarda a palavra de Deus no coração dificilmente será levado por enganos deste mundo. O segundo aprendizado que vamos apresentar é que nossa maior missão é ensinar a próxima geração. Deus entregou aos pais, aos avós, aos líderes, aos professores e aos discipuladores uma responsabilidade sagrada. Não basta desejar que os nossos filhos e aqueles que estão sob nossos cuidados conheçam a Deus. Nós precisamos ensinar com perseverança, pelo exemplo, a palavra de Deus. As crianças aprendem muito mais observando a nossa conduta, a nossa vida diária, do que apenas ouvindo nossos discursos. A Bíblia vai nos ensinar a instruir a criança no caminho, para que depois, no passar dos anos, ela não vai se afastar. Está em Provérbios 22. Cada conversa, meus irmãos, cada atitude e cada decisão pode aproximar ou afastar alguém de Deus. Temos a entender e lembrar que palavras motivam, mas o exemplo ele arrasta. O terceiro aprendizado que vamos compartilhar é que precisamos conservar a palavra de Deus e não os ensinos do mundo. O Senhor orientou que a sua palavra ela estivesse presente ao sentar, ao caminhar, ao deitar e ao levantar. Isso significa viver constantemente debaixo da direção das Sagradas Escrituras. Hoje, o mundo tenta substituir a verdade de Deus por opiniões dos seres humanos, por filosofias passageiras e valores contrários à vontade do Senhor. Mas aquele que permanece na palavra, permanece firme. Mateus capítulo 24, verso 35 vai dizer: o céu e a terra passarão,
mas as minhas palavras jamais passarão. Enquanto os ensinos desse mundo mudam a cada geração, a palavra de Deus, ela permanece para sempre. A lição central que temos aprendido com esse texto é que, ao guardar a palavra no coração, é viver segundo a vontade de Deus. Ensinar essa palavra às próximas gerações é deixar o maior legado que alguém pode oferecer. Quem conservar a verdade das Escrituras permanece firme e conduz outros pelo caminho da vida eterna. Hoje vale a pena refletir. Tenho guardado a palavra de Deus, a palavra que Ele ordenou em meu coração? Que tipo de ensino tenho transmitido à minha família, aos meus filhos, aos meus alunos, aos meus discípulos e às pessoas que convivem comigo? Tenho dado exemplo de servo de Deus? Tenho conservado as palavras de Deus ou permitido que os ensinos deste mundo tenham corrompido a minha forma de agir? Amém? Meus irmãos, mediante essa palavra, preciso fazer um convite, uma vida de entrega a Jesus Cristo. E se hoje você percebe que se afastou da palavra ou permitiu que outras vozes ocupassem o lugar da voz de Deus no seu coração, este é o momento de voltarmos imediatamente para Cristo. Digam sim para Jesus. Jesus, ele é a palavra viva. Ele que veio ao mundo para nos salvar e nos resgatar da morte e do pecado. Abra seu coração, que venhamos nos arrepender dos pecados e receber e nos entregar a Jesus e receber a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Permita que a sua palavra, que é a palavra de Deus, transforme completamente o seu coração. Amém? Guarda essa palavra no seu coração e que ao guardar essa palavra, vivamos uma vida extraordinária com Deus. Meus irmãos, eu preciso compartilhar com vocês que dentro em breve estaremos viajando para realizar evangelismo no continente africano através do esporte. E eu queria compartilhar com vocês para que já estivessem orando pelo nosso ministério, estejam intercedendo pela nossa vida para que tudo vá bem. Temos tido dias difíceis, mas cremos que Deus, ele age sim através da oração. Amém, meus irmãos? Guarda essa palavra no seu coração e que ao guardar essa palavra, vivamos uma vida extraordinária com Deus. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.